Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes. Para você que gosta de uma análise gráfica simplificada e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Pessoal, mais um dia aí, nossa Bovespa fechou praticamente no 0 a 0, né? Uma queda de 0,09, então é praticamente nada, né? Fechou em 122.592. Olha, percebam que aqui, ó, exponencial de 9 períodos, região de 122, 130 aproximadamente, é o primeiro suporte para segunda-feira. Depois a mínima de hoje, 121, 760. A máxima de hoje, 122, 799 é a primeira resistência. Depois deve encontrar aqui uma resistência que é a próxima em 123, 543. Gráfico de 1 hora. Aqui foi a abertura, caiu por 3 horas e depois reagiu, né? Então tá aí. Essa reação, na verdade, eu vejo que parece que os bancos grandes estavam caindo, depois reagiu, né? Os bancos tá aí meio que, né, andando de lado, né? Não consegue reagir com força. Mas seria interessante se reagisse para ajudar o Ibovespa, né? Então tá aí nas primeiras horas, seria importante não perder 122.365. Semanal, vamos ver como fechou a semana. Aí, a semana fechou com uma alta leve de 0,58% em 122.592 e não conseguiu romper, né, a máxima da semana passada, que é o 122.964, tá? Então, primeira resistência para a semana que vem é esse 122.964, para depois ser a máxima dessa semana, 123.543. Mas também não perdeu a mínima, que é o suporte, tá? Então, de acordo com a média exponencial de 9, primeiro suporte para a semana ficaria mais interessante aqui na região de 120 mil cravado praticamente, tá? Depois aqui mais interessante na região de 118.350. Eu vou aproveitar esse vídeo, eu vou analisar aqui atendendo alguns pedidos. Hoje eu não vou falar de Magazine Luiza, eu não vou falar de Via Varejo, eu não vou falar de Betol, que tem todo dia. Tá em tendência de baixa, tá? Caso alguém queira que eu faça algum vídeo no final de semana, se der tempo eu vou fazer. Por favor, deixe nos comentários, tá? Se vocês quiserem aí, a Betol, a Magazine Luiza, a Via Varejo e tal. Deixe no comentário que eu faço o vídeo e falo delas, tá bom? E também aquela que você gostaria que eu falasse. Mas eu vou atender o pedido aqui hoje do Gustavo, né? Gustavo, eu não vou falar seu sobrenome, porque eu tenho medo de pronunciar o seu sobrenome errado, tá? Pediu VEG 3, Sula 11, né? Aéreas School, voo duplo de BH, pediu Sula 11. B3, SA3, o Rodrigo Pisoni de Orleans, Santa Catarina. BID 4 e Pardini, Pard 3. O Guilherme Henrique pediu aí, então atendendo os pedidos hoje aí. Lembrando a todos que essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Apenas aí uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Começando com VEG. VEG fechou cotada em 31,71, uma leve queda de 0,5%. A mínima, ó, primeiro suporte para segunda, tá? Essa região aqui, 31,51. Depois a mínima de hoje, 31,14. A máxima, 31,86 é a primeira resistência, depois resistência mais interessante em 32,20, tá? Então precisava romper, né? Romper primeiro isso aqui, principalmente a exponencial de 9 períodos. Gráfico de 1 hora, aí aqui foi a abertura, veio aqui embaixo e depois, né, precisava romper isso aqui nas primeiras horas, não perder de volta aqui essa região dos 31,70, tá? E já tentar romper isso daqui, ó, 31,80 para trabalhar acima disso. Semanal tá aí, ó, olha lá, tá? Não perdeu a mínima da semana passada, que é os 31,27, estava perdendo. Então, para a semana que vem, né, fica aí agora a mínima dessa semana como a mais importante não perder, que é os 31,14. Resistência
A máxima dessa semana, 32,54. Sula 11, gráfico diário primeiro, uma queda de 1,5%, fechou cotada em 31,55. Olha, se segurou aqui no suporte, né? Na mínima desses 2 dias aqui praticamente, ó. Tá? Seria importante não perder isso daqui. Quanto? 31,53 aproximadamente, não perder. E depois, mais interessante, em 31,38. Resistência. A máxima de hoje é a mais interessante agora, os 32,14. Depois, a exponencial de 9 períodos, 32,43. Gráfico de 1 hora. Aí a abertura foi aqui. Seria importante romper aqui as médias, né, de volta, a região de 31,75 e trabalhar acima dela. Semanal, vamos ver como fechou a semana. A semana fechou aí perdendo, ó. Olha, perdeu tudo isso aqui de suporte, ó. Tá? Próximo suporte mais interessante está aqui, tá? 31,36. Seria bom semana que vem não perder isso daqui. Máxima 33,36 é a resistência para a semana que vem. B3SA3 fechou com uma alta de 0,6%. Olha, fechou em 17,35, fez um movimento interessante, né? Estava aí, ó, bem abaixo, perdendo tudo isso aqui de suporte, né? Então, tá aí, seria importante agora segunda-feira romper essa resistência, principalmente aqui na região de 17,43 e já trabalhar acima disso, tá? Suporte, primeiro suporte que eu vejo interessante aqui para segunda-feira, aproximadamente 17,14, depois a mínima do dia 16,96. Gráfico de 1 hora, tá aí, ó. A abertura foi aqui, veio aqui embaixo e na última hora rompeu as médias. O que seria importante nas primeiras horas? Não perder mais aqui a região de 17,23 aproximadamente. Semanal. Semanal tá aí, ó. Estava perdendo a mínima da semana passada, mas se segurou. Então, para a semana que vem, suporte primeiro 17,11, depois a mínima dessa semana 16,96. Resistência aqui na região 17,86, depois a máxima dessa semana R$18. BID 4, BIDzinha, gráfico diário primeiro, uma queda de 4%. Ó, a mínima 58,65 é o primeiro suporte para segunda-feira, depois aqui 57,33. Resistência exponencial de 9 períodos, 61,68 é a primeira resistência, depois a máxima de hoje 61,84, tá? Gráfico de 1 hora. Aqui foi a abertura, perdeu as médias na abertura e depois lateralizou praticamente, tá? Então seria importante o que nas primeiras horas? Romper 59,50 e depois buscar 60,20 aproximadamente. Semanal. Semanal fechou aí com uma queda de 1,5% apenas em comparação à semana passada. Deixa eu ver aqui. A mínima da semana passada, 58,70. Estava perdendo, mas não perdeu. Se segurou aí. Então, o primeiro suporte para a semana que vem é esses 58,70 aqui, para depois ser esse 57,33, tá? Pardini, Pard 3, gráfico diário, uma queda de 1,2%, fechou cotada em 20,90. A mínima de hoje, 28,2, é o primeiro suporte, caso venha perder, suporte mais interessante aqui na região de 20,30. Resistência, olha, para hoje a resistência era isso aqui, é essa região aqui, ó, 21,25, esteve até acima, mas não conseguiu. Então, continua com esses 21,25, primeira resistência para segunda,
depois a máxima de hoje, 21,64. Gráfico de 1 hora, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui foi a abertura, foi lá em cima e voltou, perdeu a exponencial de 9 períodos e está se segurando aqui na média de 21 períodos. Então, o que seria importante? Não perder aqui essa região de 20,80 e já procurar nas primeiras horas romper R$ 21,04 e trabalhar acima, ok? Semanal. Opa! Semanal rompeu a máxima da semana passada e rompeu a média de 21 períodos. Muito bom, tá? Isso é bom, bom sinal. Semana fechou aí com uma alta de 4,76%. Então, para a semana que vem, ó, como rompeu, primeiro suporte, veja bem, 20,71, depois 20,19 como primeiro suporte e depois 19,67, a mínima da semana, tá? Resistência aqui, essa região aqui, mas ó, seria importante romper primeiro 21,13 para aí sim buscar 21,64 como próxima resistência, tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha aí para essas ações é isso daí. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite, um ótimo final de semana, um bom descanso e até semana que vem.